estudante do sexto ano! Neste vídeo vamos falar sobre unidades de medida de volume e de capacidade. As unidades de medida de capacidade mais utilizadas são o litro e o mililitro. O mililitro ele é mais popularmente falado de ml, eu tenho certeza que você já ouviu dessa maneira. Lembra como transformamos unidades de medida de capacidade e quais as suas relações com o volume? Vamos lá! Aqui tem uma tabelinha com as unidades de medida de capacidade, né? A gente tem aqui o litro como unidade padrão. Então, toda vez que a gente está tomando unidades menores, a gente fala de submúltiplos. E quando a gente está falando de unidades maiores, a gente fala de múltiplos. Então, o mais popular é o litro e o ml, que é o mililitro. Aí tem também o centilitro, decilitro, o decalitro, o octolitro e o quilolitro. Esses três aqui, né? Muito pouco usado. Da esquerda para a direita, cada unidade vale 10 vezes a unidade seguinte. E da direita para a esquerda, cada unidade equivale a 1/10 da unidade seguinte. Vamos traduzir essa informação aí num exemplo. Digamos que a gente tem 330 ml e a gente quer transformar isso em litros. Então, nós estamos aqui na coluna do ml e a gente quer chegar na coluna do litro, né? Então, como a gente está vindo nessa direção aqui, a gente vai dividir ou por 10, ou por 100, ou por 1000, conforme for necessário. Nesse caso, a gente vai dividir por 1000, porque estamos saindo de mililitro e passando por 3 colunas, por isso 3 zeros aqui. Então, dividindo 330 por 1000, obtemos 0,33 litros. Se a gente fosse fazer o caminho inverso, saindo de litros e chegando em mililitro, a gente faria uma multiplicação por 1000. E a gente tem, então, algumas relações entre volume e capacidade. Então, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 mililitro, 1 ml. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. E 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. Vamos ver isso num exemplo. A gente tem um reservatório, ele tem o formato de um bloco retangular, que tem 5 metros de comprimento, 1,20 metros de largura e 1,20 metros de altura. Esse reservatório está totalmente cheio, mas por efeito da evaporação, o nível da água baixou 5 centímetros. E a nossa pergunta é, quantos litros de água ainda restam após a evaporação? Então, veja, nós temos as informações aqui em metros e a nossa pergunta aqui é em litros, então a gente vai precisar fazer uma transformação. Para essa transformação, vamos nos lembrar, 1 metro cúbico equivale a 1000 litros aqui. Então, o nosso reservatório, como tinha 5 centímetros, ele tinha 1,20 metros, ele baixou 5 centímetros, né? Então, a água desceu, digamos assim, a nossa altura passa a ser de 1,15 metros, perdão. Para calcular o volume, como é um bloco retangular, a gente multiplica comprimento vezes largura vezes altura. Multiplicando as informações dadas, 5 metros, 1,20 metros e 1,15 metros, que é a nossa nova altura, passa a ser 6,9 metros cúbicos, porque a gente está falando de volume. Mas a pergunta é em litros, então vamos transformar. Como 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros, se eu tenho 6,9 metros cúbicos, a gente vai multiplicar por 1000 para verificar quanto essa informação é em litros, que dá então 6.900 litros. Lembrando que uma multiplicação por 1000 dá para fazer de cabeça, né? Não precisa da calculadora e nem do papel. Multiplicação por 1000, o número tem 3 zeros, a vírgula vai deslocar 3 casinhas. Como não tem números aqui, a gente acrescenta 0 para que ela consiga caminhar, formando então o nosso 6.900. Então a resposta, restaram 6.900 litros de água após a evaporação. Então vemos uma situação problema onde a gente precisou estabelecer essa relação entre volume e capacidade de fazer a transformação. E aí, já acessou a plataforma da Matific? Entra lá, entra no site matific.com.br, coloca o seu login do @escola, pede para o professor liberar esse jogo e se divirta aprendendo e se divertindo, tudo ao mesmo tempo, ok? Bom, nesse vídeo então falamos sobre unidades de medida de volume e capacidade, eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!